Oi galera, eu sou o professor Lelo. Vamos para mais uma questãozinha de química. Essa questão fala de estequiometria, mais especificamente uma questão de rendimento. Tá? Essa questão pode causar bastante confusão, porque o que a gente está acostumado é com algum comando da questão pedindo alguma coisa sobre os produtos, tá? E nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhada lá. Fala assim, ó, o solvente acetato de etila é obtido pela reação entre ácido acético e etanol, segundo a reação. Ele deu uma equaçãozinha ali pra gente, com C2H4O2 mais C2H5OH, dando C4H8O2 mais água. Sabendo-se que o rendimento do processo é de 80%, lembre-se, apareceu o rendimento, já circula, destaca isso aí para você não esquecer, tá? Você vai ter que usar esse valor nas contas. Calcule a massa de ácido acético em quilogramas necessária para a produção de 70,4 kg de acetato de etila. Então foi informada a quantidade de acetato de etila produzida e a gente quer saber qual é a massa de ácido acético em quilogramas que foi usada para produzir essa quantidade de acetato de etila com rendimento de 80%. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos se organizar. A gente tem essa reação aqui, não estamos usando as fórmulas bastão, tá? Então talvez não fique tão fácil de identificar quem é quem, mas a gente tem algumas dicas valiosas lá no enunciado. Ele fala que o acetato de etila é obtido. Se ele é obtido, então ele está nos produtos. Se você olhar ali depois da setinha, a gente tem água e tem um carinha ali, né? A água não é acetato de etila, então esse C4H8O2 tem que ser o nosso acetato de etila. Se você olhar lá nos reagentes, você tem um ácido e você tem um álcool, tá? Como que eu vou saber quem é quem? Bom, ali tem uma dica bem grande, né? Tem um baita OH no final da fórmula. Esse OH, então, indica que esse C2H5OH é o nosso álcool, é o etanol. E, consequentemente, o C2H4O2 vai ser o ácido acético. Então, a gente tem uma reação de ácido carboxílico com álcool, dando éster e água. Então, a gente tem uma esterificação, beleza? Ok, agora que a gente já sabe quem é quem, a gente vai para o primeiro passo para resolver questões de estequiometria, que é balancear a equação, fazer o balanceamento. Então vamos lá, para fazer o balanceamento, você tem que se certificar de que você tem as mesmas quantidades de cada elemento antes e depois da setinha, as mesmas quantidades nos reagentes e nos produtos. Então vamos lá, carbono, eu tenho 4 carbonos nos reagentes, tenho 4 carbonos nos produtos, balanceado. Hidrogênios, tenho 10 hidrogênios nos reagentes, 10 hidrogênios nos produtos, também balanceado. Oxigênios, tenho 3 nos reagentes e tenho 3 nos produtos, tudo balanceado. Primeiro passo já foi, tá balanceada a equação, tranquilo. Segundo passo, a gente vai destacar as substâncias envolvidas, lembrando que é sempre um dado, ou seja, uma informação, e um pedido, que é o comando da questão normalmente, tá? Então, nosso dado, a nossa informação, são 70,4 kg de acetato de etila, e o nosso pedido é qual a massa de ácido que a gente usou para isso, qual a massa de ácido acético. Tá? Então a gente só destaca essas substâncias, tá lá o acetato de etila em vermelho e tá lá o ácido acético em verde. Quando você destaca as substâncias envolvidas, esquece o resto, você não vai usá-las, você vai usar só essas duas para fazer a sua regrinha de 3, tá? Depois de destacar, a gente escreve a proporção molar entre elas. Então eu tenho 1 mol de ácido acético produzindo 1 mol de acetato de etila, tá? Interpreta essa setinha, não fica naquela 1 está para 1, porque a chance de se perder é muito grande, tá? Então escreva bem completinho. 1 mol de ácido produz 1 mol de acetato. Aí vai dar tudo certo. Beleza, o quarto passo, você vai converter essa proporção molar que você acabou de escrever para a situação do enunciado, tá? Então vamos lá. Lembre-se que o nosso dado é 70,4 quilos de acetato de etila. Essa é a situação do enunciado para o acetato de etila. Eu vou expressar, em vez de mol, eu vou expressar em massa. E o pedido também quilogramas de ácido acético. Então eu vou expressar também o ácido, em vez de mol, eu vou expressar em massa. Então quando eu converter para a situação do enunciado, o que eu vou fazer é converter de mol para massa. Agora atenção, para converter de mol para massa ou de massa para mol, eu preciso
das massas molares. E eu tenho lá, então, a massa molar do C4H8O2, 88 gramas por mol, e a massa molar do C2H4O2, 60 gramas por mol. Então, acetato, 88 gramas por mol, e o ácido, 60 gramas por mol. O que isso significa, então? Que cada mol de acetato tem massa de 88 gramas e cada mol de ácido acético massa de 60 gramas. Então, vamos lá. A nossa proporção molar, 1 para 1, 1 mol de ácido produz 1 mol de acetato, convertendo 1 mol de ácido para massa é a mesma coisa que dizer 60 gramas desse ácido, tá? Então, 1 mol ou 60 gramas de ácido acético é a mesma informação, tá? Assim como 1 mol de acetato é a mesma coisa que 88 gramas de acetato. Então, essas duas linhas são exatamente iguais. Você está falando a mesma coisa, só está falando de formas diferentes. A primeira ali está em mol e a segunda está em gramas. Essa segunda linha, guarda ela no coração, porque ela vai ser a primeira linha da nossa regra de 3 para resolver a questão, tá? Então, vamos lá. Aí vem para o nosso último passo, que é efetivamente resolver a regra de 3. Só muito cuidado, muita atenção aqui. Aquilo que eu pedi para vocês destacarem lá no começo do enunciado, que era o tal do rendimento. A gente tem duas situações de rendimento aqui. Rendimento de 80% e rendimento de 100%. O rendimento de 80% é o nosso rendimento prático, que é o que efetivamente acontece no experimento, no laboratório, na indústria. É o rendimento que acontece na situação da questão. E o rendimento teórico, que é o de 100%, que a gente está considerando só a proporção molar. Ou seja, vamos lá, esse rendimento teórico é quando eu digo que 60 gramas de ácido produzem 88 gramas de acetato. Não houve nenhuma perda, não aconteceu nada nesse caminho aí, eu consegui converter tudo bonitinho, esse é o rendimento teórico de 100%. Agora vamos lá, a gente sabe que com o rendimento prático, pelo enunciado, com 80% de rendimento, eu produzo 70,4 kg de acetato, tá? Logo, com o rendimento de 100%, quanto que eu produziria? É isso que você tem que se perguntar, tá? Então, com o rendimento teórico, quanto eu produziria de acetato de etila? Então, vamos lá. Com uma quantidade de ácido e 80% de rendimento, eu produzo 70,4 kg de acetato. Com essa mesma quantidade de ácido e rendimento de 100%, quanto que eu produziria de acetato? Então, a gente só resolve essa continha e eu tenho lá 88 quilos de acetato, beleza? Então, vamos interpretar isso daí? Uma certa massa de ácido, que é o que a gente quer calcular, não se esqueça, com o rendimento de 80%, produz 70,4 kg de acetato de etila. E com o rendimento de 100%, produz 88 kg de acetato de etila. Mas veja, é a mesma quantidade de ácido. Então, para que eu vou me preocupar agora com o rendimento, se eu já sei quanto que essa quantidade de ácido produziria de acetato, considerando só a proporção molar, só o rendimento de 100%. Vamos resolver lá, então, finalmente essa questão. Lá da nossa proporção molar que a gente converteu para a situação do enunciado, 60 gramas de ácido acético produzem 88 gramas de acetato de etila, beleza? Com um rendimento de 100%. Logo, para produzir 88 quilos de acetato de etila, quanto que eu ia precisar de ácido? Bom, para resolver essa regra de 3 é bem tranquilo, né? A única coisa que mudou da primeira linha para a segunda é que de 88 gramas foi para 88 quilogramas de acetato de etila. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa para o ácido. Em vez de 60 gramas, eu vou colocar 60 quilogramas de ácido. Essa massa de ácido, então, 60 quilogramas, com rendimento de 100%, produz 88 kg de acetato. E essa mesma massa de ácido, com rendimento de 80%, produz os 70,4 kg que estavam lá no enunciado. Então, esse é o tipo de questão mais complicadinho, assim, quando se fala de rendimento, porque em vez de pedir alguma coisa sobre o produto, que daí a gente só faz mais uma regra de 3 e acabou, ele está pedindo sobre o reagente, então a gente tem que analisar totalmente na teoria o que significa rendimento teórico e rendimento prático. Beleza, gente? Então, nos vemos na próxima questão. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.